A Isca de Satanás, John Bevere, capítulo 5. Como nascem os errantes espirituais. 1 Samuel 24, 6-7. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa, meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul, porque Saul tinha ido atrás de Davi para matá-lo, e Davi teve a oportunidade 2 vezes de matar Saul, e a galera lá instigando Davi para matá-lo, e ele disse, não vou fazer isso não. Deus queria ver se Davi mataria para estabelecer o seu reino de acordo com o estilo de Saul, ou se ele permitiria que o Senhor estabelecesse o seu trono em justiça para sempre. Porque Deus já tinha falado para Davi, olha, você vai ser o rei. Ele foi ungido rei pelo profeta Samuel. Então o que acontece? Seria um momento mais propício para ele matar Saul e se tornar rei e se cumprir a palavra que o Senhor tinha dito sobre a vida dele. Mas ele não usou os meios que Saul estava usando, que usou no seu reinado. Romanos 12:19 fala: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. É justo Deus vingar os seus servos, é injusto os servos de Deus se vingarem. No momento que a gente toma a justiça própria, que a gente usa a justiça própria, Deus abre mão da sua justiça, porque a gente já está usando a nossa ao nosso favor, então já era. Deus testa seus servos com a obediência. Ele nos coloca deliberadamente em situações onde os padrões da religião e da sociedade parecem justificar as nossas atitudes. Ele permite que outros, principalmente aqueles que estão próximos a nós, nos incentivem a nos protegermos. Podemos até pensar que seria uma atitude nobre se nos vingássemos e que isso protegeria os outros. Mas este não é o jeito de Deus. Este é o jeito da sabedoria do mundo. Ela é terrena e carnal. Como Deus pode usar líderes corruptos? Porque aqui nessa situação nós vemos como Saul ele se corrompeu durante todo o seu trajeto até o fim da sua vida. Ele não obedeceu o que Deus falava, ele chegou a pedir a Deus mais uma chance, e mesmo nessa última chance que ele pediu, ele não fez o que Deus tinha pedido. Então ele foi se corrompendo durante todo o caminho, por isso que o reino foi tomado dele. Deus havia colocado Samuel ali, e ele não era responsável. Não, aí ele fala, Samuel estava na casa de Eli, porque Samuel, filho de Ana, foi levado para a casa de Eli, e lá Eli ele não tinha sido um bom sacerdote, porque ele não cuidava bem da sua própria casa, as coisas aconteciam profanando o templo do Senhor, e Deus havia colocado Samuel ali, e ele não era responsável pelo comportamento de Eli ou de seus filhos. Ele havia sido colocado sob a autoridade deles, não para julgá-los, mas para servi-los. Ele sabia que Deus era totalmente capaz de tratar com os seus. Os filhos não corrigem os pais, mas é dever dos pais treinar e corrigir os filhos. Devemos lidar com aqueles que Deus nos deu para treinar e confrontá-los. Esta é a nossa responsabilidade. Devemos incentivar e exortar aqueles que estão no nosso nível como irmãos e irmãs. Samuel serviu ao ministro nomeado por Deus da melhor forma que podia, sem a pressão de ter que julgá-lo ou corrigi-lo, e da mesma forma o fez Davi. Davi não ficou criticando, batendo de frente ou até mesmo querendo usurpar o trono antes da hora, antes do momento, embora tivesse recebido a promessa. Ele se colocou no local de submissão, mesmo quando ele estava sendo perseguido e a sua vida posta em risco. Igrejas não são lanchonetes. Aqui ele fala sobre aquelas pessoas que quando encontram uma dificuldade na igreja, algum problema, elas já querem sair, já querem mudar de igreja, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ele fala que igreja não é um clube que você vai, se você não gostou, você vai embora. Não é assim. Em vez de enfrentarmos as dificuldades e mantermos a esperança, muitas vezes fugimos onde parece não haver conflitos. Aí a gente vê aquela galera saindo de uma igreja para outra, de canto a canto, mas na verdade, muitas vezes o problema está dentro de nós. Falta a submissão, falta a sujeição, e quando a gente foge de uma situação, ela aparece lá na frente. E como é que o Senhor quer que a gente saia de uma igreja para outra se for necessário? Ele quer que nós saiamos, como está em Isaías 55:12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. A Joyce Meyer, ela fala uma frase que eu uso para tudo na vida.
Faça aquilo que você tem paz para fazer e não faça aquilo que você não tem paz para fazer. Se não tiver paz para fazer, freie, porque a palavra de Deus diz que a paz seja o árbitro, seja o juiz no coração de vocês, aquele que vai determinar se aquilo é correto ou não é correto, de acordo com a palavra de Deus. O perigoso engano. Quando você está fora da vontade de Deus, você não será uma bênção, nem será um auxílio em nenhuma igreja. Quando você está fora da vontade de Deus, até os bons relacionamentos ficarão estremecidos. Pessoas ofendidas geralmente reagem à situação e fazem coisas que parecem certas, embora não sejam inspiradas por Deus. Não fomos chamados para reagir, fomos chamados para agir conforme a vontade de Deus. Se somos obedientes a Deus e buscamos sua direção, mas ele parece não estar dizendo nada, você sabe qual é a resposta? Ele provavelmente está dizendo: fique onde você está, não mude de ideia. Os que são plantados florescerão. A Bíblia diz no Salmo 92:13: os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios de nosso Deus. A adversidade que enfrenta aquela pessoa que é instável se torna uma fonte de maior instabilidade quando ela não é arraigada, quando ela não tem uma raiz firme. Mas quando a pessoa está raiz firme e ela enfrenta uma adversidade, ela se torna mais estável depois, ela tem mais convicção, mais ousadia. Se não fugíssemos tão rápido da resistência espiritual, nosso sistema de raízes teria uma chance de se tornar mais forte e mais profundo, e os nossos frutos seriam mais numerosos e mais doces aos olhos de Deus e mais agradáveis ao paladar do seu povo. Não devemos resistir àquilo que Deus nos enviou exatamente para nos fazer amadurecer. Quando Deus enviar alguma situação, nós precisamos passar por ela, como fala também a Joyce Meyer. A única saída é passando. Por mais que você fuja daquela situação, lá na frente vai aparecer outra pessoa com a mesma situação e aquilo só vai crescer até um dia você enfrentar. Quando nós não fugimos das situações que Deus aproveita para fazer a gente crescer, nós vamos criando raízes mais sólidas e firmes e a nossa casa ela fica firmada sobre a rocha. Porque a casa firmada sobre a rocha, ela acontece diante da prática, diante da obediência àquilo que Deus falou. Um crente que opta por ter prazer na palavra de Deus em meio à adversidade evitará ofender-se. Essa pessoa será como a árvore cujas raízes se aprofundam para onde o Espírito fornece força e alimento. Quando você deixa o lugar que Deus escolheu para você, o seu sistema de raízes começa a definhar. Na próxima vez será mais fácil fugir da adversidade porque você não criou raízes profundas. Você termina chegando ao ponto em que tem pouca força ou nenhuma para suportar as dificuldades ou perseguição. Os cristãos ofendidos também eliminam a sua capacidade de dar frutos. O solo de um coração ofendido é estéril, envenenado pela amargura. As pessoas ofendidas ainda podem ter experiências milagrosas, palavras de conhecimento, pregações fortes e curas em suas vidas. Mas esses são dons do Espírito e não frutos. Seremos julgados de acordo com os nossos frutos e não de acordo com os nossos dons. O dom é algo que nos é dado por Deus e os dons são irrevogáveis. O fruto é cultivado. Em vez de enfrentar as dificuldades, muitas pessoas tentam fugir do teste. O desenvolvimento do caráter, que só acontece quando superamos os conflitos com os outros, é perdido enquanto o ciclo da ofensa começa mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu!